Olá, eu sou o Michael Diana e o Estação SUS de hoje é sobre o programa SUS Digital. Eu vou conversar aqui um pouco com o nosso grande amigo Diogo Demarque Silva, que é o secretário de Estado de Saúde de Santa Catarina, já foi colaborador aqui do Conasens, e a gente vai pensar um pouco, tentar debater e trazer para você, gestor, uma visão de como que operacionaliza o programa nos territórios. Diogo, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela sua presença. Eu queria conversar um pouquinho, para a gente começar a trazer aqui alguns pensamentos sobre a operacionalização do programa SUS Digital nos territórios. A gente tem acompanhado, a gente está na primeira etapa do programa e a gente tem três grandes instrumentos a serem feitos. Um instrumento que é o Índice Nacional de Maturidade em Saúde Digital, é um instrumento que é de preenchimento pelas secretarias municipais de saúde, pela Secretaria de Estado, é um instrumento individual, mas que é fundamental para dar um encadeamento lógico para ser feito o diagnóstico situacional do território, esse sim macro-regional, e que precisa aí de um grande trabalho das secretarias municipais de saúde junto com as secretarias de Estado. Num primeiro momento, a gente tem sempre orientado que as secretarias municipais de saúde busquem profissionais de referência para estar fazendo essas discussões junto com a Secretaria de Estado. Nós temos um grupo de trabalho de saúde digital ativo, onde tem participação de todos os COSEMs. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente essa visão, como Secretaria de Estado, como que a Secretaria de Estado pode se organizar e pode apoiar esse processo. Bem, primeiramente agradecer o espaço, é um prazer enorme estar aqui conversando sobre SUS, sobre saúde digital, falar um pouco da gestão estadual. É sempre importante nós tentarmos olhar a gestão estadual nesse contexto como algo alinhado à necessidade de município, né, e não entes antagônicos, né? Então, uma construção do SUS como nós temos no nosso dia a dia, essa construção entre estados e municípios, ela é fundamental. Nós temos uma coordenação nacional, mas é papel da Secretaria de Estado, conforme está lá no artigo 17 da Lei 8080, nas suas competências, coordenar e apoiar todos os processos de consecução da política pública de saúde nos territórios. E não poderia ser diferente nessa estratégia. Então, a articulação entre Secretaria de Estados, as 27 secretarias de Estado, independente do Distrito Federal ter uma peculiaridade, essa articulação com os COSEMs ela é fundamental. Para que nós tenhamos sucesso, COSEM e Secretaria de Estado devem estar lado a lado. Uma deliberação CIB, né, é o fim da linha, né? Nós temos um percurso grande que tem que ser construído com as secretarias de Estado, com as regionais de saúde das secretarias de Estado, com os apoiadores do COSEMs, com os COSEMs, para que a gente possa não só planejar adequadamente, mas o plano de ação ele derivar realmente ações concretas no território e também um passo posterior, que é o monitoramento, né? Não adianta nós planejarmos, iniciarmos uma execução e não monitorar o sucesso daquela execução, né? Então, é importante ter isso muito claro para que a gente possa ter sucesso em todas as etapas aí previstas no SUS Digital. Muito bom. E a nossa primeira etapa é exatamente o índice de maturidade. O índice de maturidade, ele traz a ideia de levantar as principais necessidades do município, também as principais necessidades da Secretaria de Estado. Necessidades muito mais no sentido de o quão maduro eu, Secretaria Municipal, Secretaria de Estado de Saúde, sou em relação à saúde digital. Então, ele passa a ser uma peça fundamental para a gente poder entender e fazer esse diálogo, essa discussão na macro-região que vai suscitar ali no diagnóstico propriamente dito. E como que vocês, na Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina, nas secretarias de Estado, podem pensar de uma forma que o índice também seja útil na Secretaria de Estado, tendo uma visão mais clara dos municípios do seu estado? Como é que vocês têm visto isso? Como é que pode ser melhor aproveitado pelas secretarias? Bem, no CONAS nós estamos fazendo um debate muito forte também na Câmara Técnica de Informática em Saúde, né? Os 27 estados possuem representantes e eu entendo, Michael, que é fundamental também que os COSEMs possam se aproximar desses representantes quando essa aproximação ela não ocorre da maneira mais adequada, né? No meu entender, né? Acredito que a grande maioria tenha isso de uma maneira fluida. O índice de maturidade, você já pontuou muito bem,
mas eu posso, né, deixar claro e reforçar que num país continental como o nosso, 5.570, 772 municípios da Amazônia Legal, realidades diversas. Dentro do estado de Santa Catarina, em 295 municípios, nós temos municípios muito diversos. E nós vamos encontrar essa diversidade também dentro de uma macro-região e dentro de regiões de saúde. Porque, veja, nós devemos ter em torno de 120 macro-regiões e 455, 56 regiões de saúde hoje, né? Cada uma vai ter uma peculiaridade e municípios muitas vezes heterogêneos dentro de um território. O preenchimento ele é individual, como você já bem colocou, né? Não só da parte da secretaria, mas na parte dos municípios também. Mas nós conseguirmos orientar esse município da importância daquele instrumento para que ele não trate de uma maneira cartorial, eu vou preencher porque alguém está pedindo para me preencher, ou eu vou preencher senão não vou receber o recurso, acaba prejudicando o sucesso do uso daquele instrumento posteriormente. Não só para a etapa de diagnóstico, que ele é fundamental, óbvio, para o diagnóstico, mas é uma cadeia, né? Então, o índice de maturidade vai ajudar no diagnóstico e aquele diagnóstico vai desaguar num plano de ação. Então, o sucesso dessa cadeia, ele começa no índice de maturidade, né? E aí eu reforço, né? O município que tem dificuldade, na dúvida, pede o apoio do apoiador do COSEMES, pede o apoio da Regional de Saúde, pede o apoio da Secretaria de Estado, pede o apoio do CONASEMES. Eu acho que hoje nós estamos num momento onde os materiais são muito mais ricos, né? Então, isso daqui que nós estamos conversando é um exemplo, né? A tecnologia ela ajuda muito nesse sentido. Então, o diálogo e a construção sempre vão ser fundamentais. E ao longo do percurso, as dúvidas a gente vai superando, os entendimentos a gente vai conseguindo superar para que a gente possa ter sucesso na execução. Importantíssimo, né, Diogo? E a gente precisa conseguir pegar o resultado desse índice, quer dizer, o índice ele vai gerar um resultado para a Secretaria Municipal de Saúde, para a Secretaria de Estado de Saúde. Esse resultado é importantíssimo para a gente entender qual é o grau que a gente se encontra, que aquela Secretaria de Saúde se encontra, e ele gera uma série de recomendações para o secretário municipal de saúde, a secretária municipal de saúde, que vão subsidiar muito o entendimento do território, o entendimento da saúde digital no território, inclusive já permitir definir algumas ações preliminares, algumas ideias preliminares do que vai precisar ser trabalhado em âmbito municipal. Mas os outros dois instrumentos, eles são macro-regionais. E como todo instrumento macro-regional, eles precisam de um debate, uma discussão que seja inclusiva, onde a gente tenha muito tranquilamente todas as secretarias municipais de saúde daquela macro-região, junto com a sua Secretaria de Estado, coordenando o processo. E é fundamental a gente pensar que, nesse plano macro-regional, a gente vai trazer algumas informações ou várias das informações que foram preenchidas no índice de maturidade. Porque dali a gente vai conseguir fazer a discussão na macro-região com os demais municípios. E encontrar essas que seriam as grandes necessidades dos municípios e da Secretaria de Estado e compatibilizar vai ser o nosso grande desafio. Como que vocês têm visto em Santa Catarina a possibilidade desse diagnóstico servir como um instrumento tanto de planejamento para esse momento, né, a fase pré-planejamento, quanto para, inclusive, uma possível continuidade das ações, que a gente sabe que a gente está num ano de transição de gestão das secretarias municipais de saúde, mas um plano desenhado, definido, discutido e pactuado macro-regionalmente tem uma grande chance, uma grande possibilidade de, junto com a Secretaria de Estado, ser um grande motivador para que uma próxima gestão dê continuidade, faça boas ações. Como é que vocês têm visto essa transição, esse processo de transformação na Secretaria de Santa Catarina e que pode ser extrapolado aí para todas as secretarias de Estado e para as secretarias municipais no Brasil? Em Santa Catarina, né, assim que foi publicada a portaria, nós primeiro buscamos o contato com o COSEMES. Claro, né, nós acompanhamos de uma maneira mais perto, né, os desdobramentos aqui em Brasília, por N motivos, mas por mais que nós tivéssemos a noção da publicação da portaria anteriormente, uma publicação diária oficial, né, pelo acompanhamento junto à CONAS, à CONASEMES, assim que foi publicada ela em diário oficial, nós primeiro, na Secretaria de Estado, nós conversamos internamente,
porque nós temos muitas vezes dificuldade de alinhamento e de pacificar os entendimentos internos nas secretarias. E não é algo só da Secretaria de Estado da Saúde, né? Muitas vezes em municípios maiores os entendimentos são diferentes, isso que é o gostoso da vida também, né? A nossa vida é dinâmica, a saúde é dinâmica, e no SUS a gente sabe, né, debater para chegar no consenso, né, buscar os caminhos, né? Então, nós construímos um entendimento interno, e aí eu faço um alerta e um pedido, assim, o diagnóstico, ele não deve focar no recurso que eu vou receber, ele deve focar realmente no diagnóstico, porque se eu começar a pensar o diagnóstico já pensando num possível recebimento de recurso financeiro, eu não vou pensar no que é mais importante, que é o quê? Como que eu uso esse programa, essa estratégia chamada SUS Digital, para realmente fazer a transformação digital. Eu gosto muito de um webdoc do Conasems, que é de Canaã dos Carajás, lá no Pará, lá na terra do nosso amigo Charles. Por que eu gosto daquele webdoc? Porque foi a implantação do eSUS APS no território, mas não foi tirar do papel para levar para um prontuário eletrônico, foi realmente eu transformar a rotina e transformar o meu processo de trabalho, e o mais importante, eu transformei o processo de trabalho melhorando a saúde daquela população daquele território, que é o nosso objetivo fim. Por mais que eu esteja na vigilância, na farmacêutica, na assistência, na atenção primária, na especialidade, nosso objetivo fim é a população, seja na gestão, seja o trabalhador, seja o profissional de saúde. Então, quando a gente fala de diagnóstico, é muito importante a gente ter isso claro, né? Esse debate, essa construção macro-regional vai desaguar em uma necessidade que vai desaguar em uma maneira de eu alocar o recurso. Então, esse encadeamento eu acho que tem que ficar sempre bem claro. Nós fizemos esse debate interno, nós chamamos o COSEMES para construir, por mais que o documento do índice ainda não tivesse sido publicado, olha, nós estamos com a ideia X, como que a gente vai desdobrar? Então, por exemplo, Santa Catarina, nós queremos, da parte da Secretaria de Estado, prover uma rede de dados a nível estadual, para federalizar com a base nacional da RNDS. Vou dar um exemplo, a Bahia já está avançada nesse sentido. Mas porque vai ter a RNDS, tá? Eu quero ter a RNDS, mas eu quero ter a minha rede, porque lá em Santa Catarina nós temos alguns dados que nem estão previstos de irem para a RNDS num curto espaço de tempo. Então, nós verificamos uma janela de oportunidade dentro dessa estratégia dessa indução. E lá em Santa Catarina, nós estamos num nível de maturidade que não está sendo a discussão se eu vou botar prontuário eletrônico, né? A gente está numa discussão muito forte relacionada ao uso do telesaúde. E aí, telesaúde no sentido amplo, né, Michael? Eu acho que é muito importante, né? Não estou falando só de telemedicina, né? Estou falando de telemedicina, segunda opinião formativa, telediagnóstico, enfim, todos os teles dentro do telesaúde, né? Mas outros estados podem estar em outro momento, mais avançados ou menos avançados. Então, eu vou dar um exemplo, né? Nós tivemos uma indução muito grande desde 2013 no eSUS APS, né? Seja pelo Informatiza APS, seja com equipamentos, né? Que não é o escopo do SUS Digital, já que é um recurso de custeio, né? Mas teve essa indução muito forte. Mas talvez não tenha tido, ao longo da última década, uma indução forte para colocar prontuário eletrônico na atenção especializada. Né? Santa Catarina tem muitos hospitais que utilizam prontuário eletrônico, mas será que em outros locais tem esse nível de maturidade? Será que não é importante para referência e contra-referência eu ter essa informatização também para uma consecução de uma rede estadual de dados? Então, é muito essa discussão e, por vezes, vai ter um alinhamento a nível estadual da necessidade, mas, na maioria dos casos, vai ter uma necessidade a nível macro-regional. Né? Então, por isso que eu acho que foi muito acertado a pactuação tripartite, induzindo essa discussão macro-regional, somando-se às necessidades das regiões de saúde. A gente também enxerga como um grande avanço, né, Diogo? A gente tem aquele costume de ter políticas indutivas que elas são verticalizadas, né? A gente é obrigado a aceitar determinadas condições e a gente tem na saúde digital, no programa SUS Digital, uma grande oportunidade de construir o entendimento. Às vezes até assusta. A gente sempre se depara com muitas dúvidas, com um certo receio, mas o que é importante são instrumentos de planejamento. Não é nada diferente daquilo que a gente já faz no Sistema Único de Saúde. A grande diferença aqui é que a gente está trabalhando num instrumento de planejamento que ele é macro-regional.
Até para a gente conseguir balizar necessidades que são comuns entre os municípios e a Secretaria de Estado. Muitas vezes o município por si só ele não vai dar conta de conseguir avançar na maturidade de saúde digital em determinados pontos, porque tem ações que precisam ser feitas em conjunto, tem ações que são muito caras, muito complexas e que juntar os esforços vai ajudar, vai dar capacidade dos municípios e da Secretaria de Estado se organizarem melhor. Você falou muito bem, quer dizer, a gente tem diferentes estágios dos municípios. A gente tem municípios que a gente vai precisar discutir o processo de informatização. O processo de informatização, como você muito bem disse, ele ainda não foi muito bem trabalhado na atenção especializada. A gente trabalhou muito na atenção primária, mas não trabalhou tanto na atenção especializada. Então, o que a gente tem são iniciativas locais e que a gente acaba não convergindo, não conversando, não integrando informações e sistemas. Para pensar em informatização, a gente tem que pensar na infraestrutura que é necessária, na capacitação que é preciso ser feita com os profissionais de saúde, no suporte, na manutenção do sistema. Avaliar ações conjuntas nesse caso é extremamente importante. Então, aquisições, como que a gente pode fazer aquisições conjuntas? As secretarias de Estado podem colaborar nesse processo, fazendo algum tipo de registro de preço, alguma lógica que ajude os municípios nessa aquisição. Precisamos de serviço, quer dizer, preciso muitas vezes alugar equipamento, determinados equipamentos, preciso às vezes contratar equipe para dar suporte e pensar em mecanismos que permitam instalações compartilhadas de sistema, onde mais de um município utilize, mais de um município da macro-região, ou às vezes até de mais de uma macro-região, ou até a nível estadual, são estratégias que a gente vê como extremamente importantes. O programa também traz um eixo de interoperabilidade, e interoperabilidade exige algumas coisas, né? Exige sermos capazes de acordar bem aquilo que a gente vai comunicar uns com os outros via sistema. Então, esses acordos de comunicação, Santa Catarina, assim como a Bahia, Goiás e alguns outros estados, vêm com boas iniciativas, boas estratégias de trabalhar a gestão da informação, as redes estaduais, e esses acordos de interoperabilidade, essa capacidade de conversar sobre o que nós conseguimos e o que nós podemos trocar de informação entre os pontos é fundamental. Telesaúde também você trouxe aspectos extremamente importantes. Não é só a telemedicina, né? Quer dizer, pensar quais são as minhas necessidades assistenciais ou de vigilância. Quer dizer, não somos finalidade, né? Somos meio para prover expertise e conhecimento para ajudar com tecnologia a resolver problemas complexos da saúde. Então, os vazios assistenciais, as necessidades assistenciais, a necessidade da rede propriamente dita, como é que a gente trabalha TFD, redução de fila, usando tecnologia da informação e comunicação, telesaúde, e até mesmo pensar em como que eu acesso serviços que não estão nem na minha macro, estão em outra macro, até em outro estado, de forma digital. E a gente tem um outro eixo, né, que é a formação. Então, a equipe de gestão, os profissionais de saúde, a população em geral, como é que a gente leva o conhecimento da saúde digital para essas pessoas. Isso é parte fundamental desse diagnóstico e que a gente precisa trabalhar para entender qual é a nossa necessidade atual em todos esses eixos, para levar isso para um plano de ação. Eu queria que você comentasse um pouco como que vocês estão vendo em Santa Catarina e como Secretaria de Estado o plano de ação propriamente dito. Né? Eu acho que é importante deixar uma mensagem para os secretários municipais de saúde, secretários e secretárias, que não devemos nos preocupar nesse momento com o recurso que vai ser alocado para a execução do plano. Precisamos entender as necessidades reais e aquilo que é prioridade para aquela macro-região. Não pensando ainda no recurso, porque são esses planos, esses instrumentos que vão conseguir balizar com que CONASENS, junto com CONAS, secretarias de Estado, secretarias municipais de saúde e Ministério da Saúde discutam como fazer o financiamento da saúde digital no SUS. Eu queria que você falasse um pouquinho desse plano, como é que vocês estão enxergando as necessidades, como representar essa priorização.
Bem, primeiro reforçando o seu recado, mas também no sentido de nós estamos no ano complexo, né, porque é um ano de eleições municipais, mas se for parar para pensar, de 2 em 2 anos nós vamos ter algum processo ou estadual, federal ou municipal, né? Então, até um certo ponto nós estamos acostumados, né? E não dá para esperar mais um ano para avançar por conta desses processos. É complicadíssimo para os municípios, mas nós, como gestores públicos, nós temos que ter o entendimento, né, que nós estamos trabalhando ali naquele momento, mas o pensamento é como se nós fôssemos nos aposentar naquele posto. Porque se nós não pensarmos dessa maneira, nós vamos pensar de 2 em 2 anos sempre, não é nem de 4 em 4 anos. Né? Então, isso tem que ficar claro. Por que eu falo isso? Porque os recursos financeiros, eu acho até engraçado, Michael, porque se você for parar para pensar, eu falo de cofinanciamento da atenção básica federal. Tem toda aquela discussão, os nervos se afloram e tudo mais. Aí de cada R$ 100, 70 quem bota o município. Né? R$ 30 é federal, que estou jogando de maneira geral. Mas os R$ 30 federal, ele induz a política, até porque o Ministério da Saúde, a sua competência é coordenar a política pública no nível nacional. Né? Então, uma pactuação para tripartite, ela vai induzir, né, a política e como que eu vou agir no território. Então, o programa SUS Digital, ele é uma conquista e nisso o Ministério está de parabéns. A Secretaria de Saúde Digital criada, ela é um marco, né? E não só esse marco está se concretizando com a alocação de recursos para que a gente induza esse processo de saúde digital nos territórios. Então, é bacana. Mas nós temos que ter claro que esse diagnóstico ele vai desaguar no plano de ação e eu tenho que pensar no plano de ação, não um plano de ação temporário. É um plano de ação que ele tem que perdurar. E esse perdurar, ele vai contar com recursos federais, estaduais e municipais. Então, é muito importante nós pensarmos esse plano de ação, óbvio, com um recorte para a aplicação daquele recurso, mas olhando num sentido que ele seja longevo para que eu possa executar e depois monitorar e ir avançando cada vez mais. Então, nesse sentido, nós temos algumas possibilidades no meu entender, né, quando a gente fala de plano de ação. Tem estados que com certeza vão optar por concentrar o recurso na gestão estadual para fazer uma pactuação com um compromisso em CIB de execução daqueles recursos. Tem outros estados que determinadas macro-regiões vão concentrar o recurso no município polo, sede. Tem outros que vão fragmentar mais os recursos. E está tudo bem, né? Vai ser uma pactuação local e o diagnóstico e a discussão bipartite ela vai determinar a necessidade, né? Os alertas que nós fazemos é sempre tomar cuidado quando for fragmentar demais o recurso, né? Porque pode ser que se tenha problema na execução. Eu faço assim um apelo para que a gente não utilize essa estratégia, essa política para trocar fonte de recurso, sabe? Eu estou pagando um fornecedor tal, eu só vou trocar a fonte de recurso, porque a ideia principal é eu atuar de maneira disruptiva no território. Você já trouxe muito bem o que nós temos lá nos 3 eixos, né? Seja interoperabilidade, formação, as tecnologias para serem incorporadas, enfim. Mas isso é muito importante, porque a ideia do recurso é induzir algo novo, algo disruptivo. Então, às vezes, algo disruptivo é um telesaúde que vai ser oferecido para um município polo para acessar uma fila de espera que eu tenho na minha região de neuropediatria, que eu só tenho na capital. Né? E aí eu vou ter um município polo naquela macro-regional que vai conseguir me oferecer, eu vou pactuar um valor, vou pactuar um escopo de atuação e dando certo naquele plano de ação, a ideia, claro, é pensar a continuidade, porque eu sempre vou ter aquela necessidade no território. Então, processo de regulação de acesso, processos locais para qualificar as pessoas, e aí não é só o médico, não é só a enfermagem, são os trabalhadores de saúde. Nós devemos sempre pensar a importância daquele recepcionista que atualiza um cadastro no CadSUS Web. Porque aquele cadastro no CadSUS Web eu vou usar no CISREG, vou usar no ESUS APS, vou usar em todas as ferramentas. Então, um cadastro mal feito lá no início da trilha, ele vai desaguar um monte de problema. E até o ponto de uma contabilização de cobertura vacinal estar errada no município e o gestor ter que responder na imprensa que o índice dele está baixo, porque o endereço de residência está errado. Né? Então, esse concatenar essas ações olhando o recurso financeiro como indutor, ele é fundamental.
Quando se coloca recurso financeiro no meio, sempre, né, tem aquela discussão para onde vai, se no caso se pactua aí para o Estado aquele receio de não ser executado, mas eu entendo que a partir do momento que nós colocamos isso num compromisso de CIB entre os gestores, independente das pessoas, do CPF de quem está pactuando, aquilo dali é um compromisso bipartite e, mais importante, que está sendo acompanhado de maneira tripartite. Então, eu tenho certeza que CONASEMS e CONAS vão ajudar a monitorar. Quando for o caso mediar conflito, a gente espera que não, mas quando for o caso vai ter essa mediação, inclusive do Ministério da Saúde conjunto. Então, eu acho que foi muito acertada a lógica da governança instituída para o SUS digital atuar. Agora está nas nossas mãos, enquanto estados e municípios, da celeridade, ao mesmo tempo de celeridade ter calma, sabendo que nós temos que ser assertivos. Nós não devemos ter receio de um diagnóstico. O diagnóstico ele vai trazer uma realidade, principalmente para o município, tá? É uma oportunidade que muitas vezes os sistemas de informação não mostram, né? Então, utilizem isso como uma oportunidade, né? Me cobram que eu tenho que preencher em 48 horas o imunobiológico para da base nacional, mas eu não tenho internet naquela minha região, naquele espaço do meu território. Então, isso tem que estar no diagnóstico, porque isso é além da saúde, é uma questão de sociedade, de infraestrutura daquela região. Então, é uma oportunidade para além do recurso, para além do que a gente vai colocar no plano de ação, né? Então, a gente conversou um pouquinho aqui, Diogo Demarque Silva, grande amigo e parceiro do CONASEM sempre, secretário de Estado de Santa Catarina, sobre o programa SUS Digital, como é que a gente faz a operacionalização dos territórios. Eu quero agradecer sua presença, sua disponibilidade para vir aqui. Assista o programa no canal Mais Conasens e no YouTube, youtube.com/canal Conasens. Não deixa de dar o joinha, não deixa de seguir o canal no YouTube e ativar as notificações.